Vamos continuar cavando o poço da vida de Jonathan Edwards. Gente, voltando à história de Jonathan Edwards, a gente vê puro poder do Espírito Santo. Sabe, para nós, a gente vê Jonathan Edwards. Ele sabe, para nós é meio estranho, porque ele às vezes subia no púlpito com o quê? Com uma vela na mão e com o sermão na outra. Mas mesmo assim, ele impactava muitas vidas, porque era puro poder do Espírito Santo, sabe? Talvez a gente não tenha a dimensão da graça que era. Quando ele pronunciava, quando ele pregava, assim, muitos autores, muitos biógrafos falam que a voz dele era uma voz tranquila, serena, mas que trazia uma graça, um peso, um poder do Espírito muito forte. Era fruto de um coração devotado, fruto de um coração que buscava. Ele passava o quê? Horas e horas preparando um sermão. Horas e horas. Em meio a essas horas, muita coisa era o quê? Muita coisa era a busca, assim, era buscando o Senhor. E assim, e ele era um homem que, tipo assim, muito parecido com Wesley, no sentido que ele unia muitas duas coisas. Ele unia muito uma vida na palavra intensa, erudita, ele conhecia do grego, do hebraico e também de fogo do Espírito Santo. Sabe? Ele, tipo assim, a pregação dele mostrava muito que o amor de Deus, a graça de Deus, mostrava muito, tipo assim, o desejo por Deus e principalmente o desejo de conhecer Deus e de glorificar a Deus. Tudo que ele fizesse seria o quê? Para glorificar a Deus. Sabe? Ele teve um impacto grande. E também, como eu já disse, foi um avivamento que teve muitas manifestações do Espírito Santo. E uma coisa que ele trabalhava muito era a questão de que a pessoa que era impactada com o Espírito Santo tinha mudança de vida, tinha transformação de vida. Sabe, uma das pessoas que ele orava muito era pela esposa dele. Não que ela não fosse cristã, ela era cristã, mas ela era uma pessoa mais fria. Ela era uma pessoa assim, mais seca. Talvez a melhor expressão não é fria, talvez a melhor expressão é seca. Mas ela teve uma experiência com o Espírito Santo. E olha que interessante que a experiência dela, que hoje a gente entende que foi uma experiência de enchimento do Espírito Santo, de batismo no Espírito, foi uma experiência assim, muito forte. E não foi nem com ele pregando, foi um outro pregador. Porque, como eu disse, Deus usou muitos pregadores, tá? Muitos homens de Deus. E alguns dizem que ela teve assim, ela conta. Tem uma biografia do do Jonathan Edwards, que conta isso. Ela se sentia como se estivesse levitando depois dessa experiência. E a mulher foi transformada. É um ponto-chave. Jonathan Edwards, ele tipo assim, ele não, sim, ele entendia que o Espírito Santo agia de forma diferentes, intensas. Mas ele ficava observando muitos frutos daquilo. Como eu disse, ele era muito um pastor do avivamento. Então ele ficava observando muitos frutos daquela obra do Espírito. Se realmente tinha sido... Porque às vezes tinha carne também, gente. Gente, em todo avivamento tem. Né? A gente tem que entender isso. Todo avivamento vai ter. Mas ele entendia muito mesmo, que a obra do Espírito provocava mudanças reais na vida das pessoas. Como já disse aqui muitas vezes, ele foi um pastor ali no avivamento. Eu acho que uma das coisas que mais impactam a vida de Edwards é isso. Porque ele, assim, ele foi uma grande influência para muitas pessoas ali. Para muitas pessoas nesse avivamento. Deus usou ele para trazer, assim, até mesmo, por exemplo, o próprio George Whitefield, ele cometeu alguns erros. Quem foi lá ajudar? Jonathan Edwards. Em momentos assim por exemplo, teve uma senhora que teve uma experiência lá
que ela foi tão cheia de Deus que ela queria pregar para todo mundo é lado. Mas não fazer isso, ela esqueceu os afazeres de casa. Deixou a casa. Quem ia lá, quem foi resolver? Ele resolveu. E como que ele resolveu? Ele resolveu de uma forma linda. Ó, o negócio é o seguinte, você vai pregar, mas você só vai pregar a pé. Você não vai a cavalo. Por quê? Porque ela só iria perto. E aí ela poderia voltar para cuidar dos afazeres de casa. Então, gente, foi um avivamento muito forte. Pegou muita gente. E ali, Deus começou a usar ele para trazer discernimento, trazer, como eu poderia dizer, coerência em onde não tinha coerência, trazer, e não deixar o fogo apagar. O mais importante é isso, não deixar o fogo apagar. Olha só, queridos, algumas frases de Edwards. De todos os tipos de conhecimento que podemos obter, o conhecimento de Deus e o de nós mesmos são os mais importantes. Nas pregações de Edwards, ele enfatizava muito a gente conhecer Deus. Conhecer Deus. E ele também enfatizava muito a gente o quê? Se conhecer. Nós aprendemos aqui na nossa igreja, nós temos um programa de cura que fala muito a gente se autoavaliar. Ele fazia muito isso. Então a gente precisa, queridos, conhecer o nosso Deus. Uma outra frase dele muito impactante diz o seguinte: quanto mais alguém se preocupa com e depende da graça de Deus, maior ocasião que tem de notar esse poder e graça. Então, se você se preocupar não com a sua força, mas com a graça de Deus e depender dessa graça de Deus, você vai perceber que ela vai agir na sua vida. A oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é uma expressão de vida. Vida de oração. Ele sempre enfatizava muito isso nos ensinos dele. Uma vida intensa de oração. E ele tinha uma vida intensa de oração. Quanto mais um verdadeiro cristão ama a Deus, mais deseja amá-lo. E mais inquieto fica por sua falta de amor por ele. Então, o cristão verdadeiro, ele ama a Deus. E deseja amá-lo. Tem anseio por expressar esse amor. E fica incomodado quando ele não consegue expressar esse amor. Então, amados, a vida de Edward era muito marcada por essa característica. A característica do amor de Deus. Bom, queridos, uma coisa preciosa que a gente tira da vida de Edward realmente era a sua busca pela glória de Deus. Tudo que ele fazia, ele queria o quê? Glorificar a Deus. E tudo era para dar glórias a Deus. Ele foi um homem que influenciou muitas vidas. Seus escritos até hoje influenciam muitas pessoas. E ele, assim, como eu disse, talvez a maior característica dele é que ele pastoreou esse avivamento. É um homem muito sábio. Infelizmente, ele morreu novo. Ele foi por causa de uma vacina de varíola. Consequências, estavam meio que, por assim dizer, testando algumas vacinas, e no teste de vacina de varíola, ele vem a óbito. Mas foi um homem que influenciou muitas gerações. E é interessante que um dos livros dele que mais influenciaram vidas e o movimento missionário foi a história do David Brainerd, que também foi um outro missionário que ele conheceu, que foi muito amigo dele e que também foi um homem muito usado nesse primeiro avivamento. Esse livro assim impactou gerações de missionários. Um dia nós vamos estar falando aqui também sobre David Brainerd, que é um homem muito de Deus. Mas, queridos, Deus te abençoe e que o fogo desse avivamento pegue sua vida também.